Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Te convido nestes dias, nessa nova série, a leitura do livro de Gálatas, o livro do apóstolo Paulo aos Gálatas. Alguns argumentam que escrito quando Paulo estava preso em Corinto, outros em Éfeso, mas a grandeza dessa carta mostra a indignação do apóstolo Paulo com as dificuldades que eles enfrentaram e como eles não estavam de fato posicionados dentro daquelas ameaças e afrontas à salvação, à fé e à vontade de Deus que eles haviam abraçado em princípio. Amém? Então quero fazer hoje essa leitura, Gálatas, capítulo 1, de 1 a 6. Em seguida eu quero fazer uma oração por você que está buscando um emprego, por você que está em algum tipo de dificuldade, você que está atravessando uma fase difícil nesse início do ano, você que está com lutas familiares, enfrentando e se degladiando com a pandemia e o Covid-19, ou mesmo enfermo, ou com pessoas enfermas na tua casa, ou carente de alguma necessidade ou assistência. Em nome de Jesus, quero orar e clamar a Deus pela tua vida em nome de Jesus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo faz esta recomendação de que ele estava falando realmente em nome de Deus, em nome de Jesus, e ele estava falando desse testemunho tremendo da obra do Senhor que nos libertou da escravidão, da morte e do pecado nessa introdução. Quero orar agora e que você possa também orar comigo em nome de Jesus. Pai de amor, eu clamo, Senhor. Oh meu Deus, em verdade no meu interior, em verdade, Senhor, no meu entendimento diante da Tua presença. Em nome de Jesus, pela minha vida, casa e família, esposa e filha, pela Tua obra confiada às nossas mãos, os caminhos, os ministérios, por aquilo que são os dons, o chamado que o Senhor tem derramado sobre minha vida e sobre a vida daqueles que aqui estão orando e apresentando suas queixas, suas súplicas. Dá-nos graça, Pai, tem misericórdia, guia-nos pelos caminhos das Tuas mãos e da Tua vontade, que toda, Senhor, e qualquer assolação, manipulação, obra de demônios, influências, ó Deus, caiam por terra em nome de Jesus. Alerta-nos e confirma a Tua obra em poder no Espírito Santo, em nome de Jesus, para que não sejamos achados em falta, ajuda-nos para que não caiamos em tentação. Estão aí, Senhor, os dardos, as setas, os dados inflamados do maligno, a perversidade do mundo. Estão aí, Senhor, as fraquezas da carne, as influências e os costumes da terra. Espírito Santo, tem misericórdia da nossa vida. Dá-nos graça em autoridade, lembra-nos e recorda-nos da Tua obra em nome de Jesus, ou das fraquezas, dos erros e dos caminhos que estivemos e enfrentamos, para que possamos recobrar alento e ânimo na Tua misericórdia e fidelidade. E assim possamos, como Davi, nestes dias, saltar muralhas, Pai. Saltar muralhas, Senhor. Como o Senhor disse à igreja do Apocalipse, lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Dá, Senhor, ao Teu povo, aos Teus servos, este caminho de arrependimento e libera-os por completo. Em nome de Jesus, dá-nos graça diante de toda luta espiritual, de todo confronto contra principados, potestades e dominadores.
espíritos de morte, espíritos assoladores, espíritos, Senhor, que trazem prisões e aprisionam em enfermidades da carne, da disfunção, Senhor, de órgãos. Oh meu Deus, desencadeando alergias, enfermidades, fraquezas, demônios, ó Deus, assoladores, que fazem com que almas e vidas preciosas somatizem enfermidades psicológicas, dupla personalidade, seja desmascarada, denunciada esta obra demoníaca, essa influência das trevas, obras mandadas, feitas em vielas, em esquinas, sacrifícios a ídolos, a demônios, a seitas satânicas, demoníacas e malignas, seja desmascarado e denunciado, seja repreendido toda dor, Senhor, toda fraqueza nas costas, nos ossos, todo câncer, toda situação, toda virose, toda situação e manifestação e protuberância de caroços na carne, Senhor, e nas pernas, reumatismo, oh meu Deus, em nome de Jesus, pneumonia. Eu abençoo cada servo teu em autoridade, crendo que o Senhor é poderoso para alcançar, visitar, curar e pôr em liberdade o cativo e o oprimido. Dá-nos graça, meu Deus, consagramos este dia. Cremos que recebemos do Senhor a intervenção do seu Espírito, o poder da tua palavra, que está sobre nós, para corrigir os caminhos tortuosos, para nivelar os outeiros, para nos abençoar em Cristo Jesus, nas boas novas da tua palavra que trouxe libertação e cura nos nossos caminhos. Te bendizemos, te louvamos, recebemos o que vem do Senhor, nos fortalecemos em amor e perseverança, e assim caminharemos pela fé, certo de que o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba essa palavra, essa oração, essa bênção, essa intercessão sobre a tua vida em nome de Jesus. Um breve comentário sobre essa palavra e sobre essa mensagem. O apóstolo Paulo enfatiza realmente essa introdução aos Gálatas em seu cumprimento inicial, mostrando que ele falava pela boca de Deus. Não foi enviado por nenhum homem, não era diante de nenhum raciocínio cultural ou religioso da época, não por intermédio de homem algum, mas da parte de Jesus, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, é que ele falava aquela palavra, para que eles então compreendessem e renovassem o seu entendimento de que aquela obra era a obra do Senhor Jesus, que desarraigou completamente a vida deles deste mundo perverso, se entregando na morte de cruz, para que por intermédio do seu sacrifício, a bênção da salvação e da introdução à presença de Deus fosse possível àquelas almas da galáxia que estavam perdidas nas mãos de Satanás, nas mãos do pecado, nas mãos da sua ignorância. Entretanto, ele mostra uma grande surpresa para com o que ele tem notícias da igreja dos Gálatas e de como eles se importavam naquele pequeno período de sua partida, decorrente de sua partida, ou seja, de sua ausência diante daqueles irmãos. Admira-me que estejais passando tão depressa. Ou seja, ele ficou surpreso quando ele teve notícias que aquelas pessoas estavam desarraigadas, estavam se desviando, estavam se contaminando, estavam se esquecendo da grandeza da obra de Deus em suas vidas. O quanto aquelas pessoas estavam sendo ingratas, torcendo as verdades espirituais, se esquecendo dos testemunhos e milagres. Ele ficou surpreso o quão rápido eles foram seduzidos pela serpente, enganados por Satanás. O quão rápido. Então aqui está em primeiro lugar essa observação para nós, que temos que tomar esse cuidado, que às vezes de maneira muito rápida, muito sucinta, Satanás, Isaías 27, chamado de dragão, a antiga serpente veloz e sinuosa, veio para enganá-los, veio para perverter os caminhos de Cristo, subverter os princípios e assim tirá-los da obra da virtude de Deus, colocá-los simplesmente expostos a uma condição legalista, a uma condição carnal,
daqueles que supostamente estavam servindo a Deus, agradando a Deus, mas não estavam nada mais, nada menos do que agradando a carne, senão a demônios. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Segundo lugar, aquele que vos chamou foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, e ele vos chamou na graça de Cristo. Primeiro, admira-me que se desviaram tão rapidamente se colocaram outro entendimento diante da revelação de Cristo. Segundo lugar, Deus que chamou a graça e a comunhão de Cristo, não de obras, não do judaísmo, não da lei de Moisés, não do raciocínio da mitologia grega ou romana, ou da influência de qualquer tipo de seita que pudesse existir diante de outras culturas ou influências que os povos viviam naqueles dias, ou do desenvolvimento que era o embrião naqueles dias da capacitação unicamente, exclusivamente humana, mas sim de que a obra era a obra de Deus através da graça de Cristo. E em terceiro lugar, ele diz, esteja passando para outro evangelho. O primeiro evangelho, o evangelho das boas novas. O evangelho são as boas novas. O evangelho de Cristo, Jesus, a sua cruz, as revelações da lei e dos profetas que culminavam em Cristo e do derramamento do seu sangue, não mais do sangue de bodes e de novilhos, mas o derramamento do sangue do Filho de Deus. Para quê? Para cobrir multidão de pecados, para perdoar, para fazer com que aqueles que não podiam se chegar a Deus fossem então consentido que esses se apresentassem a Deus por intermédio de Jesus, o Evangelho. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho da graça, não por intermédio de merecimento humano, nem por obras humanas, nem por mãos humanas, mas única e exclusivamente pela obra do Cristo, do Filho do Deus vivo, desamparado na cruz, desprovido da presença do próprio Pai. Jesus na cruz diz, Deus meu, por que me desamparaste? Para que ele pagasse o alto preço, a esse nível de provação, desamparado do próprio Deus, mas colhesse na ressurreição a virtude daquele que morreu sem pecado, para que por intermédio dele, nós pecadores, pudéssemos ser então alcançados. Então, mudaram tão depressa desse evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, que traz redenção, e o evangelho do sangue de Jesus, que traz perdão, pela única e exclusiva graça de Deus e misericórdia de Deus para conosco. Então ele está dizendo, estou surpreso que vocês rapidamente, em outras palavras, abandonaram o evangelho da graça para outro evangelho. Que outro evangelho era esse que o apóstolo Paulo estava pregando? E ao longo do livro de Gálatas você vai ver que a igreja ela havia sido invadida por falsos mestres, falsos apóstolos e doutrinas judaizantes que implicavam na salvação em Cristo Jesus, mas com a manutenção dos rituais da lei, fossem sacrifícios ou a circuncisão ou a guarda do sábado, o que quer que fosse, que ainda que tivesse que ser então mantido. E o apóstolo Paulo vê então nessa advertência severa, admira-me, como se ele estivesse assim, sabe, manifestando naquela surpresa uma revolta, uma indignação muito grande, de que eles haviam partido de um princípio de uma fraqueza muito grande para serem persuadidos por aquelas pessoas. Então estava ali uma incapacidade, estava ali a omissão realmente de alguém que podia se levantar para proferir palavras e manifestar a verdadeira fé e confrontar aquela ação que ali estava. Abandonaram o verdadeiro evangelho, afastando-se de Cristo, abandonando o trabalho da verdadeira salvação, da glória de Deus, não pela graça, e sim por obras de homens. E nada mais, nada menos, ele estava falando que eles estavam passando a servir a Deus segundo o legalismo. E o legalismo nada mais era do que um conjunto de normas e de regras que pudesse levar a Deus. E subvertendo dessa maneira, através do legalismo, a liberdade do evangelho e da salvação em Cristo. Ele vai dizer mais adiante nos Gálatas, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, para encerrar, já está muito extenso essa leitura e essa reflexão, mas eu vou fazer agora a oração
no início, né? Em nome de Jesus, não abra mão da sua liberdade em Cristo, não abra mão por legalismo, nem por outro evangelho, nem por nenhum tipo de situação ou assolação. O Senhor perdoa os teus pecados, volta para os caminhos do Senhor, enraize-se em bases tremendas. Não seja omisso com relação à unção do Espírito de Deus que está derramado sobre sua vida e não esconda os teus talentos. Antes, se levante para multiplicá-los em nome de Jesus. Porque é aquilo que foi dito aos Gálatas, e que o Senhor dê graça e tenha misericórdia da nossa caminhada, para que essa oração em verdade seja completa em nossas vidas e você possa repetir comigo: eu tomo posse da minha liberdade em Cristo Jesus e nada e nem ninguém me afastará do amor de Deus em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.